maiores do mundo. Pois é, Tadeu. Uma dessas metrópoles, lá em Tóquio, uma exposição apresenta cenários bem futuristas. São projetos de cidades como essa aqui, em que as formas dos prédios se confundem com as da natureza. Mas tem gente com planos ainda mais ousados. Já imaginou como seria viver flutuando no céu ou no meio de um oceano? Uau! Crise climática. O calor aumenta. O nível dos oceanos sobe. Cidades costeiras podem submergir. Solução? Morar no mar. Não são cidades flutuando por aí perdidas no oceano. São cidades flutuantes, mas são ancoradas, estáveis, construídas perto da costa. O projeto se chama Oceanics e foi concebido pelo Mark, que nasceu no Havaí e já foi até ministro do turismo da paradisíaca Polinésia Francesa. Lá por volta de 2007, a gente já sabia que com as mudanças climáticas, muitas das ilhas da Polinésia corriam o risco de afundar, de deixar de existir. O que eu ia dizer para as pessoas? Para esperar e não entrar em pânico? Ele começou a pensar em soluções e, depois de muito estudo, bolou a Oceanics. A ideia é ancorar cidades como Oceanics no litoral de megametrópoles costeiras, que correm risco por causa da subida do nível dos oceanos. E tem que pensar em todo tipo de cidade. Não adianta pensar numa solução só para lugares ricos, como Nova York ou Tóquio. E é justamente em Tóquio que está acontecendo uma exposição sobre o futuro do planeta, com uma ala imensa dedicada a cidades. Além da Oceanics, estão expostos outros projetos bem interessantes de cidades futuristas. Como a Masdar, uma cidade no deserto que já está sendo construída nos Emirados Árabes. O plano é que tenha 100% de energia renovável e zero emissões de poluentes. Também está na exposição a xCloud, que propõe a vida no espaço, mas ainda na atmosfera da Terra, logo acima das nuvens. Outro destaque, a Changshui City Research, que incorpora elementos da cidade moderna à visão oriental da natureza. Arquitetura e paisagem natural se confundem. Essa ideia já foi posta em prática, num complexo de apartamentos e escritórios em frente ao maior parque de Pequim. E também está na exposição a Porosity, que segue uma tendência atual muito forte, a chamada arquitetura porosa, que busca abrir espaço para elementos da natureza nas próprias construções, que são montadas como num jogo de bloquinhos. Essa exposição japonesa sobre o futuro é de deixar a gente maluco, vanguardismo total. Mas falta um passo a mais, né? Bom, beleza. A gente já viu projetos futuristas, cidade no deserto, no espaço, no mar. Tudo bacana no papel. Mas e no mundo real? O que fazer com as cidades que já existem? O que fazer, por exemplo, com uma metrópole imensa que a gente está vendo aqui, São Paulo? Me parece que um trabalho lindo é, de alguma forma, redesenhar toda essa infraestrutura necessária pensando nas pessoas que estão vivendo aqui. Vendo do alto o cinza infinito de São Paulo, o arquiteto pensa na natureza. Uma cidade que se sobrepôs, que construiu uma nova geografia sobre um sítio incrível, de pequenos morros, de nascentes de rio e que foram sobrepostos. A gente tem o dever de entender novamente esse lugar e de recuperar ao máximo essa relação nossa com a geografia, que não deixa de ser uma relação com a natureza. O carioca que trabalha em São Paulo, Gui Perelmutter, acaba de lançar um livro sobre as tecnologias do futuro. Engenheiro de computação, ele tem um olhar mais técnico sobre as cidades. Grandes cidades, hoje o mundo tem mais ou menos 50 cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Elas precisam de informação para poder crescer de uma forma mais saudável. Então tem dois grandes blocos de tecnologias que vão ser utilizados nessas grandes cidades. O primeiro é a chamada Internet das Coisas e o segundo é a Big Data. Internet das coisas é quando um equipamento, como um sinal de trânsito, está conectado à internet. E Big Data, nesse caso, é a quantidade astronômica de informações que uma cidade gera.
Uma cidade como São Paulo, que não vai poder ser reconstruída ou ser reiniciada do zero, ela é uma cidade que tem uma quantidade gigantesca de informações disponíveis para que as autoridades possam melhorar policiamento, atendimento, trânsito, meio ambiente, infraestrutura. Esse é o padrão que a gente vai ver na cidade do futuro. Numa cidade assim, haveria sensores e câmeras por todos os lados para coletar essas informações. Mas aí você vai ter que abrir mão da privacidade em nome de um bem maior. Se você tem, por exemplo, um aplicativo para ajudar as pessoas a se deslocarem numa cidade, se você tem uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, elas vão abraçar isso. Por um outro ângulo, o arquiteto Viegas também acha que as grandes cidades têm solução, se combaterem as desigualdades. E dá o exemplo de São Paulo, onde nasceu e trabalha. É uma cidade que tem muita injustiça, que tem muita segregação, como outras, e que muita gente vive bem. Agora, muita gente vive mal. A gente tem que lutar para reverter esse papel. Para que se viva numa cidade mais igual e com mais natureza. A questão é saber como fazer. Isso é que a gente já sabe como não fazer. E foi não sabendo como fazer que o ser humano provocou as mudanças climáticas, que tornam real a ameaça de cidades costeiras submergirem e tornam importantes projetos como a Oceanics, a cidade autossustentável no mar, concebida pelo Mark Chen. Em alguns meses, nós vamos decidir onde construir um protótipo de cidade no mar. E em 2 ou 3 anos, ela pode estar pronta. Não é uma questão de décadas, é de anos. Ou seja, para quem cria cidades do zero e para quem estuda as metrópoles que existem, o futuro já começou.